Boa noite. Estão todos chegando, vários colegas. Já estou vendo aí Mariana, Guilherme Socal, Vitor, Edilene, Thalita. Opa, já chegou aqui. O professor já chegou rapidinho. Opa, Olá, pontual. fiquei Tudo com medo bem, aqui de me professor? Como atrasar. Tudo vai? bem, tudo bem. Então, primeiramente aqui, né, agradecer em nome da Escola da AGU pela sua participação, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo numa sexta-feira, às 19 Concorrendo horas. com os vídeos do Bolsonaro, difícil. Verdade, concorrência desleal, né? Mas vamos falar também de um assunto que é bastante importante agora nesse momento, também linkado aí com a pandemia. Bom, pessoal, assistam o nosso vídeo, vai ter muito tempo aí para ver esses vídeos do Bolsonaro, certamente vai ser o assunto do fim de semana. Bom, então, professor, deixa eu fazer rapidamente aqui uma apresentação sua, apesar, né, do professor dispensar a apresentação, né, porque quem não conhece, né, o professor Eduardo Talamini é uma grande referência que a gente tem no direito processual. Eu tive a felicidade de tê-lo em minha banca do doutorado. Foi muito, muito importante para mim, porque foi uma banca, né? Não é aquela banca difícil, né? E isso torna, né, a tua missão muito mais, né? Enfim, compensadora, vamos dizer assim, uma missão, né, que a gente cumpre. E a minha tese, inclusive, professor, já está saindo aí o meu livrinho. Legal, Daqui a pouco está parabéns. sendo publicado. Bom, então, né, o professor Eduardo Talamini, ele é livre docente em Direito Processual pela USP, doutor e mestre em Direito Processual, professor de Processo Civil e Arbitragem na Universidade Federal do Paraná, advogado em Curitiba, São Paulo e Brasília, vice-presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, coordenador do curso de pós-graduação em Processo Civil do Instituto Bacelar, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Instituto Pan-Americano de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ele também é diretor do Departamento de Direito Processual Civil dos Institutos dos Advogados do Paraná, membro de conselhos de revista do processo, da Revista Brasileira de Direito Processual, Revista de Direito Processual Civil e da Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Além disso, tem vários artigos publicados em diversas coletâneas, revistas especializadas. É autor dos livros Coisa Julgada e Sua Revisão, Tutela Monitória, Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e Não Fazer, Curso Avançado de Processo Civil e coordenou também as coletâneas Parceria Público-Privada, o Enfoque Multidisciplinar e Arbitragem e Poder Público, né? Então, bastante coisa. Bom, professor, está todo mundo aqui para te ouvir, então já vou te passar a palavra para falar sobre tecnologia e oralidade no processo. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa participar desse evento, dessa live da Escola da AGU. Sempre que vocês me chamam, eu venho, eu sou um grande amigo da escola em todas as regiões. Escolhi o tema e cometi uma certa irresponsabilidade, porque vou aqui ter de apresentar um tema que é objeto da tese da minha anfitriã, né, da minha aqui da presidente da nossa mesa virtual. Então, deixo feita todas as ressalvas de que eu não sou um especialista em tecnologia, né? Eu sou alguém que lida com o processo, que estuda processo e que advoga, né? E sou árbitro e advogo em arbitragem também, e no judiciário, então, é uma visão, é uma tentativa de um exame de consumidor da justiça, aliado, claro, a considerações de teoria geral do processo e tudo mais. Eu pensei em fazer esse relacionamento, tecnologia e oralidade, e daí o título, eu volto ao título no final, tão longe, tão perto, é um título que fala por cima, mas a gente volta a ele no final. Falando primeiro um pouquinho, e eu vou fazer assim, eu vou fazer uma exposição que eu acho que deve dar uns 30 minutos, mas se você já quiser ir me interrompendo ou qualquer outra coisa, fique à vontade. Isso pode também garantir até uma maior
completeza, né, da minha exposição. Começo falando alguma coisa sobre oralidade. Oralidade não é só a forma verbal, né? Esse é o primeiro passo para você ter um processo oral, mas lá os grandes estudiosos do século XVIII e XIX, que tratavam disso, depois começo do século XX, eles enfatizavam que a oralidade é muito mais um conjunto de vetores coordenados. É o processo ter a forma verbal, ser um processo com uma imediação entre o juiz e as partes e os elementos instrutórios do processo, ou seja, o juiz tem um contato direto com o material todo que será usado para ser decidido, um contato direto com as partes, concentração dos atos, ou seja, não adianta ter contato direto e ter uma impressão e ter uma impressão pessoal forte sobre tudo aquilo que lhe serviu de elemento instrutório, se não for para decidir logo em seguida. Então, precisa ser tudo também, não só imediato, no sentido de um contato direto, mas concentrado. Para isso, seria relevante uma figura que desapareceu, um princípio que desapareceu no nosso sistema, que é a identidade física do juiz, só na arbitragem que ele permanece, que é quem reúne toda a prova é quem julga. E, para completar no processo judicial, a irrecorribilidade das interlocutórias, que é o que agora, timidamente, o nosso código tentou fazer e já foi boicotado, já foi frustrado, já foi bombardeado. Para um processo ser concentrado, não dá para ficar parando e sendo suspenso por recursos contra as suas decisões intermediárias. Esse era um problema grave na Idade Média, em que cada interlocutória passava a ser chamada de sentença num dado momento e era apelada. Então parava tudo, o processo nunca acabava e tal. Então, em resumo, é isso. É forma verbal, concentração e mediação. Então, quem tem um contato direto e pessoal com as partes e com as provas, rapidamente em seguida decide e assim por diante. Essa é a ideia, então, de oralidade. Evidentemente, é um modelo, em geral, é um modelo mais adequado para a solução dos conflitos e para a solução dos problemas todos do relacionamento humano. O relacionamento humano, preferencialmente, deveria ser verbal, oral. O Bentham, né, um filósofo e jurista inglês, que influenciou muito nesse ponto que o Venda, ele dizia algo do tipo: a linguagem dos presentes tem de ser a linguagem verbal. Só se deve reservar a linguagem escrita para os ausentes, para os que estão distantes. Né? Que o Venda repetia muito isso e tal. E uma outra observação muito interessante é essa, de que na mesma frase, ele fazia uma ressalva, tipo, ressalvadas as situações de má-fé, quem tem condições de falar diretamente, fala diretamente, não escreve para o outro e assim por diante. Então, isso vale para a nossa vida. Né? Bom, deixo aqui em suspenso o tema da oralidade, como primeira premissa. Tecnologia e processo. Tecnologia. Primeiro, o que é tecnologia? Tecnologia é todo e qualquer instrumental fruto da ação humana, toda a construção cultural utilizada como instrumento para a obtenção de algum resultado. Então, tecnologia é eminentemente instrumento. Sempre há tecnologia. Minha filha um dia tinha que fazer um trabalho sobre tecnologia na educação, né? E eu falei para ela qualquer coisa, tipo, mas sempre teve. Então, ela, como assim? Eu falei assim, ábaco. Ábaco era tecnologia. Imagina o piá que chegou, o guri que chegou com ábaco na escola, né? A primeira vez em 1500 e pouco. Em 1500 e pouco não mandavam as crianças para o colégio, mas tudo bem. Chegou com ábaco, os outros falando, ele tem um ábaco, nem um ábaco, olha, ele tem um negócio diferente e tal. Isso é tecnologia. Então, eu vi uma frase um dia desse de alguém que era mais ou menos isso. Tecnologia é sempre aquilo que está sendo inventado agora e que para a gente é diferente e tal. Mas tudo é tecnologia. Então, e o processo, então, ele sempre dependeu de tecnologia. Né? Todos os mecanismos de escrita que foram simplificando o registro dos dados contribuíram para o mais adequado desenvolvimento do processo. A máquina de escrever deve ter sido fundamental em seu momento. A fotocópia gerava polêmica no começo. Né? Pode ou não ter xerox dentro dos autos. Né? Não, tem que autenticar todas as folhas e tudo mais. O fax, né? Pode ou não mandar a petição por fax. Precisou de uma lei para resolver isso, porque o STJ dizia, pode sim, desde que mande o original no prazo. Porra, mas quem é que vai mandar? Em live pode falar um pouco de palavrão, né? Que nem esse que eu soltei agora sem querer. Até o presidente fala um monte ali, embora ele não seja exemplo para coisa nenhuma. Perdoe-me, mas eu dizia, quem é que vai mandar por fax
aquilo se vai ter que entregar no prazo, né? A petição, então vai levar só a petição. Veio uma lei que disse, não, pode, desde que mande no prazo o fax, depois tem mais 5 dias, acho que era o que dizia a lei, para apresentar, para protocolar. Então já era alguma evolução, né? E desse episódio em que o STJ inventou essa jurisprudência reativa à tecnologia, a gente chega a uma ponderação seguinte. Toda inovação tecnológica enfrenta naturalmente alguma resistência de todo mundo. E enfrenta mais ainda daqueles setores que são incumbidos de cuidar da estabilidade e da segurança. Então, o meio jurídico, né, que primava por isso, costumava, pelo menos até um dado momento, não sei se ainda hoje, mas se ocupava de cuidar, de zelar pela estabilidade das relações. O Recasem insiste, chega a dizer que a segurança é da essência do fenômeno jurídico, e especialmente o processualista e tal, que tem isso muito firme, muito certo, devido ao processo, em grande medida, é um processo previsível, estável e assim por diante. Então, acaba havendo alguma reação ao emprego da tecnologia. E o judiciário, em larga medida, foi sempre muito precavido com isso, até o ponto em que ele começou a perceber que ele podia colocar a tecnologia para trabalhar a favor dele. Então, eu diria que mudou muito essa equação, e hoje o judiciário tem já uma outra visão, e espero que continue com ela. Espero, sinceramente, que continue com ela. E, então, tecnologia é instrumento, né? É um mecanismo a serviço dos resultados que a gente precisa obter e tudo mais. Então, ela não é em si boa nem ruim, vai depender muito do uso que a gente fizer dela, né? Certamente, cada vez mais ela será empregada. Então, há uns 2, 3 anos, meus queridos amigos Ronaldo Kramer, Bruno Redondo e Guilherme Pérez me chamaram para ir até o Rio falar no encerramento de um congresso da Ordem e tal, sobre isso, o processo do futuro. E daí eu dizia para eles, olha, a gente costuma pensar em processo, temas do futuro do processo sempre como coisas boas e tal, mas essa visão otimista não é necessariamente a realidade. Muitas coisas, às vezes, pioram. E a tecnologia vai vir e vai ser usada cada vez mais, talvez para finalidades que agora, sendo dito assim, talvez nos assustem, mas ocorrerão, certamente. Julgamento empregando inteligência artificial. Vai vir, não adianta. Em algum momento vai passar a ser empregado. Já está sendo, em alguma medida, empregado. Né? Meios de prova... Só voltando rapidinho, professor, quando você falou de oralidade, aí você já passou para tecnologia, é uma ideia aqui que, né, me ocorreu quando eu estava até fazendo trabalho, se a oralidade ela não está diretamente linkada com confiança. Porque a gente também entende, como você falou bem, que quando a gente tem maior confiança, a gente tende a usar mais a oralidade, que a palavra basta. Mas os escritos, eles começam a surgir conforme as relações vão ficando mais complexas e o grau de confiança vai diminuindo, né? Então, eu vejo hoje, talvez, a oralidade sendo mitigada também por isso. E no meio desse movimento, chegou a tecnologia. Então, como você estava falando aí da oralidade, ela está ligada à duração razoável do processo, com certeza. É muito mais rápido você falar, né, do que transcrever ou usar documentos, enfim, para falar a mesma coisa. Aí eu queria saber de você, você concorda com isso, com essa visão? Acha que tem uma relação direta da oralidade com a complexidade e grau de confiança nas relações? Boa-fé, oralidade e boa-fé tem íntima relação. Vittorio Denti, processualista italiano que faleceu nos primeiros anos desse século, né? Vittorio Denti, ele dizia isso, olha, o apreço que o common law tem pela prova oral versus o apreço que o civil law tem pelo documento escrito está intimamente ligado com o valor que a boa-fé ocupa em um e no outro sistema, né? A confiança na palavra dada lá é muito mais forte do que aqui e assim por diante. Então, acho que tem muito a ver com isso. Mas já faço aqui, já adianto alguma coisa que poderia dizer depois. Não, aí já fazendo o link agora com a tecnologia. Isso que eu queria fazer. Vamos lá. Então faça. Porque o pessoal está fazendo muita pergunta aqui no chat sobre a videoconferência. Eu vou chegar lá, eu vou chegar nela, mas eu adianto alguma coisa, agora e depois volto para ela. Perfeito. Eu só ia dizer, para já adiantar, para não deixar isso solto aqui agora, é que talvez, nesse momento, a tecnologia vai servir para fazer as duas coisas se encontrarem. No segundo dia de isolamento para valer, o meu escritório começou com home office em 12 de março.
mas eu lembro que foi em 19 de março, 18 de março, que mais ou menos o país todo começou a dizer precisa, precisa, precisa. E nesse dia eu distribuí uma tutela antecipada antecedente no Recife e pedi para poder conversar, para despachar com o juiz da causa, né? Ele concordou. Depois eu vim a ver que ele é um professor também. Depois eu juntei o nome da pessoa, eu conheço ele. Ele é um professor que faz lives e tudo mais. Então, para ele talvez fosse mais fácil. Ele concordou, nós fizemos por Zoom. A assessora dele entrou da casa dela também. E ele falou, estou gravando. E ele gravou. Então, acho que a gente chega num ponto bom. Se as pessoas buscam mais confiança e tudo mais, a gente tem um mecanismo que nos garante o mais próximo da oralidade que é possível nesse momento. E eu acho que em qualquer outro momento eu acho que isso já equivale a uma linguagem verbal. Eu estou te vendo no olho, que você está me vendo aqui e tudo mais. Ressalvada a hipótese de existir alguém armado aqui ou aí, que a gente não veja e tal, quando é, por exemplo, um depoimento testemunhal, né, alguma coisa assim, saber se a pessoa está sendo coagida ou não. No geral, isso nos basta em termos de confiança. E ainda temos uma documentação adicional, automática, é muito simples. Você está gravando aí, isso aí vai depois pro IGTV, né? Vai para uma plataforma. Né? Então, mas eu vou voltar para esse tema. Eu só dizia, enfim, eu comecei com moralidade e daí com tecnologia, para dizer que a tecnologia vai produzir resultados que vão nos impressionar, como o julgamento usando a inteligência artificial. Eu imagino que daqui a algum tempo, considerando os equipamentos computadorizados existentes nos veículos de locomoção, nos automóveis, ou seja lá o que se use no momento, e mais a evolução, o futuro desses relógios, tipo esse da Apple e tudo mais, determinados acidentes de trânsito não precisam de nada mais do que a consideração de todos os computadores, dos condutores e dos veículos para saber qual é o resultado, qual é o veredito. E é bom, pode ser, né? Dá para imaginar um monte de episódios do Black Mirror dando tudo errado num caso como esse. Mas as coisas vão evoluir assim e são passos que vão sendo dados. Não é disso, todavia, que eu quero falar aqui. Eu vou dar muitos passos para trás para voltar a tratar de temas mais simples. Mas sempre com essa ressalva de que há uma natural resistência a tudo isso. Eu lembrei outro episódio que gerou uma resistência imensa. Em 1980, então nova lei de execuções fiscais veio e disse: dá para fazer petição inicial padronizada em formulário na execução fiscal. E isso foi motivo assim de horror entre muitos profissionais do foro, né? Era simplesmente autorizar a Receita a usar, né, o fisco usar computador para imprimir, né, execuções fiscais padronizadas, né? Então, há sempre essa tendência. Agora, falando de tecnologia e oralidade, né? Juntando os dois temas. Eu primeiro faço uma pergunta. O processo brasileiro é oral para começo de conversa? Senão a gente não vai ter muito que se preocupar com esse enfoque da questão. Vai ter de se preocupar com tecnologia no processo, mas não por conta da oralidade. E a minha constatação é, não, o processo judicial não é oral. O arbitral ainda é. E cada vez menos por conta da complexidade da prova pericial. Mas ainda é. O judicial não é. Ele é prevalentemente escrito, ele é demorado, desistiu-se da identidade física do juiz, ele é desconcentrado. Tentou-se estabelecer a irrecorribilidade da interlocutória e ela está voltando aos poucos com a história da taxatividade mitigada. Então, ele é um processo que não é propriamente oral, mas ele tem ilhas de oralidade, ele tem bolsões, momentos de oralidade, basicamente 3. As audiências de instrução e de conciliação, as sessões de julgamento nos tribunais com sustentação oral e os tais despachos e audiências com juízes, com relatores e tudo mais. Algo que causa espécie, ou pelo menos causa muita surpresa nos estrangeiros, quando a gente fala que a gente vai sozinho falar com um juiz aqui. E aqui isso não é informal nem contra-legem. Basta ver que já foi concedida a segurança contra a ministra do STJ, que num dado momento recusou-se a receber advogados, ou pelo menos assumiu que fazia isso. E muitos não recebem, mas não assumem. Está na legislação brasileira a possibilidade do advogado ser atendido pelo magistrado. Portanto, para a gente, um importante elemento de oralidade. Eu diria que é um dos principais. Quem advoga sabe disso. A nossa única chance, às vezes, de ter esse contato direto pessoal, de transmitir para o juiz alguma impressão adicional, ressalvada a sustentação oral, é esse momento desse despacho. Então, eu diria, são esses os nossos momentos de oralidade. Daí vem a pandemia, e nos impõe esse confronto e nos apressa nessa caminhada
de incremento tecnológico e nos impõe o confronto da tecnologia com a oralidade. Também com ampla defesa, devido processo, e vou falar disso depois. Daí o que nós temos? Por um lado, a necessidade de que os processos todos não parem. Especialmente quando se começou a perceber que não tem essa história que são 2 semanas que eu aguento em casa e depois a curva baixa e todo mundo volta a viver normalmente. Quando a gente começa a perceber que isso vai durar... O STF decretou home office até o final do ano. E ele não está sendo preguiçoso nem irrealista, paranoico, exagerado quando faz isso. É plausível. Portanto, quando a gente começa a ver que não vai dar para ficar esperando, a gente constata que os processos tendem a andar. Então, o CNJ botou os processos para, na medida do possível, andar. Eles foram suspensos no primeiro momento e agora não estão mais suspensos. Então, temos esse embate. Os processos têm que andar, mas nós temos de preservar, ainda em alguma medida do possível, alguma oralidade. E como reagiram... Você falou, professor, agora em CNJ, eu acho que é um gancho interessante, que eu estava lendo aquele seu artigo sobre suspensão dos prazos, que você escreveu com o Sternack, né? Isso. Muito interessante. Eu acho interessante aquela ponderação que você faz sobre o papel do CNJ, com relação justamente à tecnologia, à uniformização das questões, né? Porque muita gente fala que eles não teriam atribuição para isso. Mas quem faria isso, né? Pois Fala um pouquinho sobre isso, que é um ponto interessante. Falo. Eu até, assim, na minha ordem, aqui o que eu ia falar agora é como reagiram os órgãos judiciais. E o primeiro que eu ia falar era mesmo o CNJ, então fica bom porque eu até já avanço aqui. Então o CNJ tem essa atribuição? Não tem. O CNJ vive ultrapassando os limites de atribuição dele, mas com o devido respeito ao CNJ, mas absolutamente não me pareceu que tenha sido esse o caso. Porque todo mundo sempre reconheceu que os tribunais poderiam, por razões administrativas, suspender seus expedientes ou suspender prazos. E os tribunais sempre fizeram isso, né, quando precisou, e tudo mais. Seja em razão de luto, seja porque tem uma denúncia. Não sei se isso é comum no Rio. Aqui no Paraná era um clássico. Vira e mexe tinha uma denúncia de bomba no fórum. Eu sempre acho que isso era alguém que não queria fazer uma audiência. Nunca teve uma bomba, é bom que se diga. Era sempre uma denúncia. Daí fechava o fórum naquele dia. Os prazos, né, estavam suspensos e tudo mais. Então, administrativamente, por razões administrativas, sempre é possível a suspensão. Se o CNJ é um órgão administrativo, ele não é jurisdicional, é administrativo, em nome da coordenação e da garantia de uma certa homogeneidade de regramento, me pareceu muito válido e legítimo. Ele tinha essa competência. A Maria Angélica Feijó escreveu um artigo só falando disso, um breve ensaio falando só disso, da competência do CNJ. E ela reputava, então, presente essa competência, eu considero que sim também. E o que fez o CNJ? Primeiro, suspendeu todos os prazos e depois liberou os prazos. E mesmo enquanto suspensos todos os prazos, ele já emitiu um incentivo, em 2 ou 3 normas da Resolução 313, um incentivo à manutenção de sessões telepresenciais, dizendo que, na medida do possível, audiências e sessões deveriam ocorrer de modo telepresencial. Depois ele até liberou o fluxo, e estão em curso os prazos nos processos com autos eletrônicos, mas manteve a suspensão dos processos, dos prazos, não é dos processos, mas dos prazos nos processos com autos físicos. E fez ressalvas para os processos eletrônicos e para os dois lados, dizendo, olha, em casos de urgência eu vou poder fazer fluir algum prazo num processo físico, e em caso de impossibilidade de reunião de material instrutório ou qualquer outra dificuldade, eu vou também poder suspender o prazo, mas daí ad hoc, caso a caso, no processo eletrônico. Daí ele emitiu mais uma resolução para dizer, em lugar com lockdown, suspendem-se os prazos mesmo dos eletrônicos. Então ele está tentando viabilizar tudo isso. E da parte dele, no que tange aqueles bolsões de oralidade a que eu me referi antes, o que ele fez foi dizer que era recomendável que houvesse sessões telepresenciais. E indicou uma plataforma para isso, sem prejuízo do uso de outras. Mas como quem diz, uma eu estou disponibilizando já para quem precisar. Se ainda puderem ou quiserem usar outras, os órgãos e tal, ou o juiz do processo, podem usar. Mas essa aqui está disponibilizada para todo mundo, que é a Cisco, né? Então, ela está disponível, segundo o CNJ, sem que seja obrigatório o emprego dela. O que fez o STF, que não é regrado pelo CNJ? A resolução do CNJ não abrange o STF. Ele só suspendeu os prazos dos processos físicos, ele jamais suspendeu os prazos dos processos eletrônicos, decretou trabalho remoto até o final do ano,
autorizou que toda e qualquer causa possa ir para o julgamento virtual. E se for o caso, sei quando couber gravação à parte, pode mandar uma sustentação gravada para lá. Eu vou voltar a esse tema depois, mas isso me parece muito problemático, né? Muito problemático. Aliás, o que há de verdadeira tecnologia no processo, no julgamento virtual? Se parar para pensar, rigorosamente nenhuma. Porque se um bedel do Supremo passasse e pegasse o voto do relator e distribuísse nas outras salas, e quando alguém quisesse emitir alguma discordância, mandasse entregar no gabinete do relator, eu falo isso antes do home office, faria. Esse processo tem muito pouco de tecnologia, pelo menos na sua concepção original. Era só uma comunicação eletrônica, né, para simplificar o trabalho do bedel. Fora isso, não tinha muito de tecnologia. Ao autorizar que tudo fosse para o julgamento virtual, o STF pretendeu estabelecer contrapartidas para melhorar o contraditório e a oralidade, dar colocar aí algum pouquinho de oralidade, nenhum praticamente, que foi aceitar a sustentação enviada gravada, cuja eficácia é muito discutível, né? Nenhum advogado vai falar isso na cara de um ministro do Supremo, mas a desconfiança de todo advogado é que aquilo não vai ser ouvido, né? Com o máximo respeito, né? Mas não há garantia nenhuma de que vá ser considerado e tudo mais. Me passou agora a fazer também uma previsão de que os votos vão aparecendo já, vão sendo disponibilizados em tempo real. Você vai ficando sabendo como é que cada um está votando. Então, foi o que ele ofereceu. Já que eu já fiz aqui um pouco de crítica, acho que eu posso, para arrematar, dizer que esse é o grande problema do julgamento virtual. Ele elimina completamente mesmo a oralidade. E eu escrevi sobre ele, a favor dele, em 2007, para dizer que para aquele simples caso de aferição da repercussão geral, saber se a questão era mesmo transcendente e tudo mais, era razoável o emprego do sistema virtual, porque senão não seria operacional o novo mecanismo previsto na Constituição. Mas eu dizia, mas há limites para isso. E esses limites foram totalmente ultrapassados, porque agora qualquer coisa, em tese, pode ir para o virtual. O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, vai fazer uma correspondência para o STF, apontando pontos positivos de tudo que ele fez até aqui. Eu vou falar de um ponto positivo em seguida, mas pedindo uma certa atenção, um certo cuidado com o uso desse julgamento virtual. Não é razoável que toda e qualquer questão possa mesmo ser remetida a ele. Alguns dirão, mas não estão sendo todas remetidas. A MP 966 foi examinada em telepresencial, não em virtual, um dia desses, eu sei. Mas outras questões muito importantes estão indo para o virtual. Só voltar um pouquinho um ponto, Volte, por favor. com relação quando você falou a sustentação oral, o colega aqui, o Guilherme Socal, falou que a sustentação oral gravada em arquivo é um documento representativo de um ato passado, não é uma sustentação. E continuando a sua fala, que quanto à oralidade, foi muito bom, né? Que realmente a oralidade não é só aquela questão, né, presencial de falar, realmente é um conjunto de coisas, e eu acho que ela está ligada à questão também da possibilidade de você ter aquele contraditório participativo e, de alguma forma, você conseguir influenciar de maneira efetiva o convencimento do juiz, para ele sentindo, formar... inclusive, a reação do outro. Quantas e quantas vezes nós não mudamos o rumo da nossa sustentação oral conforme os sujeitos olham para a gente? Na minha experiência, eu me lembro que quando eu fazia audiência no início, eu ia para a audiência, e eu ainda novinha, não sabia muito bem como é que funcionava, eu via que o juiz já levava o voto pronto, o voto não, a sentença, já estava pronta ali. Ele só queria ouvir a gente para confirmar se era aquilo ali mesmo. E eu já vi casos, inclusive, que o juiz parou, foi lá para dentro, mudou a decisão e voltou em razão da oralidade. Agora, infelizmente, em alguns casos, a oralidade ela não ocorre, ela vira uma mera etapa formal do processo. Eu já vi muito juiz que faz audiência não está nem aí, não está ouvindo as partes. Já vi um que estava estudando para concurso, assim, no meio da audiência. E então, assim, a gravação, aí quando você falou da gravação, por isso que eu achei interessante, a gravação ela já passa a ser um freio nisso. Ela já passa também a ser uma garantia do advogado de que a oralidade ela vai ocorrer, pelo menos, de uma maneira melhor. Mas espera aí, a gente está falando de duas gravações, porque a gravação que eu acho boa é eu fazendo uma sustentação na telepresencial, que eles estão lá me ouvindo, ela ser gravada. Essa eu acho que vai me dar essa documentação. Eu acho que o que o Guilherme quis dizer aqui é que se eu mando
um arquivo de áudio para eles lá, eu mandei um documento. Não, é um verdade. documento. Perfeito, é isso mesmo. Não é Nenhuma, sustentação oral. não tive Porque é contato, isso. não pude em tempo real reagir às reações deles, né? Não pude prestar um esclarecimento por uma questão de ordem que seja, né? E acho Exatamente, que é aí que é diferente. A dinâmica é outra. E o Guilherme diz, né? Um abraço para o Guilherme, inclusive. Ele diz que sustentação oral gravada é um documento. E é mesmo, se você pensar que assim, se eu mandasse um texto no WhatsApp e apertasse naquela função que o WhatsApp tem na mensagem, que é falar, eu ouviria a vozinha da Siri, ou sei lá de quem, lendo para mim o texto que me mandaram. Ora, mandar uma sustentação oral gravada para o ministro no Supremo, lá tem mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo valor. Ele vai ouvir minha vozinha lá, falando de um modo até um pouco monocórdico, daí porque fica mais difícil sem a interação de alguém, etc. Então, e é nesse ponto que a oralidade ela não é só isso, não é só a palavra falada. Não. Ela tem esse contexto todo de participação efetiva no convencimento do juiz. Então, se você pode mudar o rumo daquilo, eu entendi ali que a oralidade se fez presente. Esse caso do CNJ, por exemplo, né, com relação... vamos voltar às videoconferências, né? O pessoal quer muito... Tá, eu ia falar agora, na sequência eu ia mencionar, para não parecer que eu só estou reclamando do que o Supremo fez, o Supremo também deu um passo muito bom, muito elogiável. Ele passou a prever com mudança no regimento, portanto não é uma regra para agora, para a pandemia, é uma regra para sempre. Ele passou a prever que passa a existir a possibilidade de audiência por videoconferência nas suas sessões de julgamento presenciais ou telepresenciais. Isso entrou no regimento, não é uma disposição transitória, inclusive, permanente. Então, daqui para frente, eu sempre poderei fazer uma sustentação no Supremo a partir daqui da minha casa. E isso, claro, é muito bom, isso significa uma facilitação de acesso. Então, só para fechar o Supremo, depois eu volto para o STJ e para os outros órgãos, mas queria só dizer isso, que esse é o ponto extremamente elogiável da disciplina do Supremo a respeito do tema, a possibilidade de sustentação por videoconferência, né, como alternativa à presencial. Agora só tem a por vídeo, é evidente, mas depois, quando as coisas voltarem ao que virá a ser a nova normalidade, ao lado da presencial haverá a por vídeo. Sim. Você ia falar sobre videoconferência, justamente. O pessoal está perguntando muito se você concorda ou não com a videoconferência. Né? Eu vou chegar lá, eu chego lá. Então, só para arrematar o quadro de apresentação de como reagir os órgãos, o STJ, o que é que ele fez? Ele manteve o virtual dele para o que era, não mudou nada ali, e passou a fazer seus julgamentos como sendo telepresenciais. Ele não tem julgamentos, ele não concebe a hipótese de presenciais, nesse momento, diferentemente do Supremo, todos são telepresenciais e pode haver também ali a sustentação por videoconferência, a sustentação telepresencial. Aqui surge uma regra interessante. Não sei se alguém já tentou impugnar um julgamento, tentou retirar uma causa do julgamento virtual do STJ. O STJ exige uma fundamentação específica para isso. E ele costuma não aceitar a fundamentação que nós apresentamos, que os advogados apresentam. Se você diz que a causa é muito importante, que você quer estar presente para esclarecimento de questões de ordem que possam surgir, é muito frequente ele responder não. Como não cabe sustentação oral nesse caso, não vai para presencial, vai ficar na virtual. Então, para tirar da virtual para presencial ou para telepresencial, que é a de agora, ele é muito rigoroso na aceitação de fundamentos, de motivos para isso. E daí surge um contraste, uma contradição. Porque ele previu numa resolução que ele aprovou agora que para retirar da telepresencial, basta a parte dizer, não quero. Isso, com o máximo respeito, para mim é discutível. Eu vi um caso semana passada em que um contrato está sendo cumprido e que é um mandado de segurança contra um determinado estado da federação, tendo por litisconsorte a empresa que venceu lá a licitação. O contrato está sendo cumprido, mas ainda não perdeu o objeto lá, o mandado de segurança. Mas vai perder daqui a pouco e tal. Né? A empresa veio e disse, não quero que seja no telepresencial. Só disse isso, em uma linha, não quero que seja. E o ministro, de mãos atadas, teve que deferir. Depois ele até nos explicou. Ele disse, eu votei contra, vejam a ata, eu votei contra essa regra. Mas ela está lá, eu tenho de cumpri-la. Então tem essa contradição no STJ. Os outros tribunais também têm aceito audiências telepresenciais. Alguns já faziam antes. A quarta região já fazia por videoconferência. Só que fazia mais ou menos, porque eu não podia fazer do meu escritório, da minha casa. Eu tinha de ir até a sede da justiça aqui. Servia para eu não ir para Porto Alegre, mas não servia para eu não sair
de casa. Agora eles estão permitindo que eu faça sem sair de casa. Teremos lá no meu escritório uma sustentação no TRF aí do Rio semana que vem, vai ser feita por videoconferência. E os despachos com os juízes por videoconferência, eu não esqueci, eu vou voltar para a análise crítica disso, eu só quero fazer o quadro total e daí eu volto. Os despachos dos juízes com videoconferência tá como era antes, ao gosto de cada um. Tinha juiz que nos recebia, tinha juiz que não nos recebia, e está mais ou menos parecido. Há alguns casos assim marcantes de um ministro que recebia diariamente no STJ, que agora não tá fazendo audiências por vídeo. Provavelmente porque não se adaptou ainda a toda a tecnologia, sei lá o quê. Tem esse obstáculo aí. Mas tem muito juiz fazendo por vídeo. Eu já despachei nesse período todo, porque eu tive uma bateria muito grande de ações já relacionadas com a crise. Eu acho que eu já despachei entre juízes de primeiro e segundo grau e ministros do STJ, eu já fiz, acho que pelo menos uns 25 despachos, 30 despachos telepresenciais. Sem contar os casos em que me pediram que mandasse, daí vira documento de novo, como disse o Socal, que me mandasse um áudio no WhatsApp ou alguma coisa desse gênero. Mas contatos mesmo telefônicos ou por vídeo foram uns 25. Então, eles estão, de algum modo, recebendo e tal. E daí o outro bolsão lá de oralidade que a gente tem ainda são as audiências em primeiro grau. E aqui eu não vou tratar disso generalizadamente, eu já fiz 2 de conciliação nesse período, funcionaram bem por vídeo, não fiz nenhuma de instrução. A audiência de instrução tem uma outra dificuldade, evidentemente, que é a preparação prévia para ela, que é muito maior, mas em tese algumas poderão ocorrer, é possível, mas nas audiências de conciliação eu fiz 2, correu tudo bem. Teve um momento em que o nosso lado pediu 15 minutos de intervalo para conversar entre si, e daí você vê como fica até melhor do que antigamente. Às vezes, antigamente, você não tinha uma sala reservada para ir conversar, para ver se aceita a proposta do outro lado ou não. Nesse caso, o que fez a juíza? Suspendeu o Teams, parou ali de usar, e a gente entrou pelo próprio Teams, né? Nós, advogados e os clientes, em outra breve vídeo, para decidir o que a gente oferecia como contraproposta. Então, funcionou muito bem. Numa arbitragem minha, um dia desse, alguém disse que precisava ser adiada a arbitragem, a audiência arbitral, porque imagine como é que eles iriam desenvolver os trabalhos durante a audiência, porque é fundamental a interação entre os advogados e o representante da parte na bancada, lá conversando. Eu acho que é justo o contrário. E aí vocês já vão vendo que minha opinião não é lá muito desfavorável a tudo isso. É justo o contrário. Se eu estou ali numa audiência telepresencial e não estou com os meus colegas do meu lado, o que eu faço? Eu mantenho num outro dispositivo uma outra vídeo com eles. E fica muito melhor do que numa audiência presencial. Isso porque eu boto no mudo aqui a vídeo da audiência e fico falando. Só não posso me confundir, cometer gafe. Senão vai funcionar razoavelmente bem. Então, é isso. E daí a 13994, que era o objeto original do seu convite para mim, ela veio e disse que passa a poder ter, e para todo sempre, não é uma regra de transição, passa a poder ter audiência por videoconferência, audiência telepresencial de conciliação nos juizados especiais. Lei 13994 alterou os artigos 22 e 23. E aqui eu chego ao exame que vocês me pediram, o exame crítico. Isso é bom, isso é ruim? Viola ou não viola oralidade devido ao processo legal e ampla defesa? Do ponto de vista da oralidade, eu acho que isso cumpre razoavelmente bem o papel de um contato direto, olho no olho. Claro que isso vai depender muito da qualidade tecnológica, né, da transmissão, vai depender de saber o que eu tenho, se eu tenho uma câmera aberta ou fechada, se eu só vejo um dos jogadores ou todos eles, tem muitos fatores envolvidos, né? Mas eu acho que, sob esse aspecto, a coisa funciona razoavelmente bem. Eu diria se me dissessem, você troca o contato presencial por uma ampliação de contatos, ainda que sendo telepresenciais, na hora eu vou dizer que sim. Que foi a experiência que eu senti nessas semanas. Eu tive uma oportunidade de muito mais contato com magistrados do que eu tinha antes. Pela singela razão de que eu não conseguia estar em São Paulo, como aconteceu num dia, não é brincadeira. Eu despachei no mesmo dia com juízes de São Paulo, Rio e Recife. Eu não conseguiria estar nos 3 lugares ao mesmo tempo. Sim. Né? E nesse mesmo dia ainda fiz uma outra reunião com a minha editora, que fica em São Paulo. Então, eu acho que sim. Eu acho que isso potencializa a oralidade. É o tão perto a que eu me referia, do tão longe, tão perto. Isso melhora. Mas aí tem o problema de ampla defesa e devido ao processo legal, contraditório, que acho que deve ser a preocupação do pessoal. Eu começo pela análise da 13994, que é a dos juizados especiais. Ali eu acho que pode ser um problema. Ali pode ser um problema
Porque nos juizados especiais a parte não precisa de advogado. E a parte, a gente não sabe qual vai ser a condição econômica e tecnológica dela. É isso que eu ia falar agora. Exatamente então, isso. lá eu acho que é um problema. Pode ser um problema. Hoje em dia também muita gente consegue. Que às vezes também não é só o problema de ter o equipamento, é saber usar. Né? Eu ainda não consegui fazer nenhuma videoconferência. Houve vários aniversários importantes aqui na minha casa e tal. Nunca consegui fazer uma videoconferência com a minha sogra, meus sogros, senão quando eles fossem assistidos lá na cidade deles por outra pessoa, porque eles não conseguem ali entrar no Zoom ou no WhatsApp com vídeo. No WhatsApp com vídeo, sim, eles conseguiam, mas no Zoom e tal. Então, tem essa limitação também, assim, cultural, no sentido de não estar culturalmente ligado à tecnologia. Então, inclusive, professor, o que também se conecta a esse problema que a gente tem hoje nas universidades, que estão resistentes a fazerem cursos online, em razão de nem todas as pessoas terem acesso ainda à tecnologia. Então, quando eu falo em acesso à justiça e falo em tecnologia, a tecnologia está escondendo ali também uma barreira ao acesso à justiça. Mas eu quero chegar nesse ponto e talvez aqui eu contrarie um pouco dos que estão aqui e tal, porque minha posição é um pouco diferente. É um pouco diferente. É um pouco mais favorável a tudo isso. Não vou entrar no polêmico problema da educação, eu estou muito frustrado com isso, eu sou professor universitário federal, né? Há muita variação de realidade de uma cidade para outra, de um curso para outro. Na minha turma, por exemplo, de alunos, praticamente todos teriam condições e mesmo tendo muitos cotistas, muitos mesmo tendo pessoas que têm uma condição, porque antigamente havia uma ideia de que na universidade pública estavam os mais ricos. Isso, felizmente, não é mais a realidade, né? Mas, enfim, voltando ao nosso tema. Nos juizados, eu insisto, eu acho que isso pode ser um problema. Vai sair agora em julho a nova edição do curso avançado, e no capítulo lá, no volume 4, sobre os juizados, até Vamber e eu dissemos isso. Olha, tem que tomar cuidado, porque a parte pode não ter as condições. Portanto, nesses casos, ou ela não poderá ser telepresencial, agora ela teria que ser, ou vai ter que ser dada uma condição para a parte fazer isso telepresencialmente, por incrível que pareça. Falarem para ela, então, o senhor que não tem como fazer, o senhor... Acabou a pandemia, pensa, acabou a pandemia. O juiz, para facilitar, quer fazer telepresencial, porque, por qualquer razão, a outra parte não está ali e tal. O juizado vai ter que dizer, o senhor vem até aqui, como fazia a Justiça Federal nas sustentações por videoconferência, aqui no Paraná, no TRF da 4ª Região. O senhor vem até aqui, aqui vai ter uma sala para o senhor fazer a audiência telepresencial. Alguma solução vai ter que ser dada, mas no juizado especial, para a parte que não tem advogado. Agora, e nos demais órgãos, em que há um advogado presente? Primeiro, eu faço uma ressalva sobre as diversidades regionais. A gente não tem um Brasil, a gente tem vários Brasis. A gente tem um Brasil que está com uma curva enlouquecida, né, do Covid no Amazonas, e a gente tem aqui a minha cidade em que isso está, por enquanto, adormecido. Não estou dizendo que vai ficar assim sempre, mas né, o isolamento aqui funcionou e tal. Quantas pessoas morreram hoje no Rio de Covid? Você tem ideia? Eu não sei. Eu estou perguntando mesmo, não sei. Não estou acompanhando, não. Mas em São Paulo, São Paulo tem morrido o que por dia? Quanto que tem morrido por dia em São Paulo? 500, 200? Não sei, é bastante assim que morre, né? Dia a dia. Aqui tem morrido uma. Né? Então são realidades distintas. E isso serve para todo o resto. E também não é um defeito de agora, não é um problema de agora, é um problema permanente de se tratar o processo e muitas outras instituições como se fosse um igual para todo o Brasil. Há coisas que precisam ser iguais. A gente tem que se orgulhar muito da nossa unidade nacional. Um país desse tamanho que nunca teve ou a última que teve foi há muito tempo e não era significativa, uma guerra separatista, nem nada. É um país verdadeiramente unido. Agora, a gente precisa dar tratamento diferente. A Mariana está falando aqui, no estado do Rio foram mais de 3 mil. Mas ao todo, né? Não ao hoje. Todo. Né? Ao diariamente. Todo. Aqui em Curitiba, ontem eram 39, 38. Então, vejam, são realidades diferentes. Não tem nem comparação. Né? Bom, mas voltando para o processo, também temos realidades diferentes. Eu não posso esperar que no interior do Amazonas a tecnologia seja a mesma que a daqui. Então, sob esse aspecto, eu concordo que é algo que precisa ser considerado. Agora, com o máximo respeito, feita essa ressalva, eu acho muito discutível o argumento da falta de condição econômica do advogado de poder participar de um ato telepresencial. Me perdoem, mas vejam, o arcabouço tecnológico necessário é mínimo. É um telefone
smartphone com algum plano de dados, se ele não conseguir um Wi-Fi, alguma coisa assim que lhe dê o acesso. Então, é relativamente limitado o que ele precisa dominar. Né? Vejam que em outros ordenamentos, são vários outros, para ser advogado, para ser admitido no órgão de classe, você precisa provar, demonstrar alguma solidez patrimonial, para você, inclusive, dar segurança para os seus clientes. Não estou dizendo que ele tem que fazer isso aqui no Brasil, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas o mínimo que cada advogado precisa ter é essa capacidade operacional. Assim, essa capacidade... as ferramentas, né? Como você exige de um médico que ele tenha os Sim, instrumentos. exato. Você não vai poder dizer, não, vamos deixar medicar assim. Eu até faria, mas eu não vou porque não vai dar tempo e porque com pouco tempo a gente fala rápido e é mal interpretado. Mas ontem ainda, numa conversa com amigos, eu fiz uma analogia em medicina e direito para pensar que se a gente aplicasse algumas coisas que eu ouço às vezes falarem em direito, né, em processo para medicina, seria um horror. Né? Assim, argumentos que usam, por exemplo, para não aceitar ações individuais, ações coletivas para direitos individuais homogêneos. Do tipo, não, isso vai tirar o trabalho de muita gente. Por favor. Na medicina seria mais ou menos como, não vamos vacinar o pessoal porque vai tirar o trabalho de muito médico depois. Né? Estou exagerando aqui, mas é isso. Mas voltando aqui. Precisa ter um arcabouço tecnológico mínimo. E se não tivesse, não der para ter. Eu também entendo que talvez não dê para ter. O órgão de classe, a OAB, é que vai ter que pensar numa solução. Né? Vai ter que disponibilizar, fazer convênios para obter planos. E ela consegue. A OAB muitas vezes é criticada, mas ela é capaz de coisas muito legais, assim muito como boas. ela tem aquelas salinhas dos advogados, né? Exato. Ela disponibilizar planos de dados simplificados para quem precise, né? Modos de se conseguir ter. E eu falei em smartphone, mas até eu exagerei. Para você participar de uma conferência no Webex, no Cisco, no Zoom, no Teams, você não precisa nem no smartphone, você precisa só de uma linha telefônica. Você pode entrar por áudio. Claro, não é o perfeito, não é o ideal, mas né, numa situação extrema, até isso seria possível. O que não me parece possível é a gente nivelar por baixo. A gente passar a estabelecer que o processo não vai ceder a esses passos, né? Porque alguém talvez não possa. Então, a gente tem que encontrar um modo dessa pessoa ser, então... Encontrar uma solução, né? Para ela ser, digamos assim, fortalecida tecnologicamente, para que a coisa possa andar. Por isso que eu acho muito criticável aquela regrinha do STJ que permite a pessoa simplesmente tirar do telepresencial, sem nos apresentar uma justificativa bem fundamentada. Bom, acho que cumpri o papel lá de responder sobre videoconferência. Sim, né? claro, não me eximir de dar uma opinião. E eu queria fazer... Daí o meu último tópico, daí acabei aqui, assim, o que eu tinha de tópicos que eu tinha separado. O que é que disso vai ficar para depois? Eu diria que muita coisa. E seria bom que muita coisa mesmo ficasse. Isso vai acontecer em todos os âmbitos. Todo mundo já tem dito isso. Não vai mais existir o normal de antes. Vai ser um outro normal, uma outra realidade. Né? O Mazei, numa live na sexta passada, ele falava em realidade A, que era a pré-pandemia, realidade B, que é a da pandemia, e realidade C, que é a pós-pandemia. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E o que vai sobrar disso? O que vai ficar? Eu gostaria que ficasse muita coisa. Eu gostaria que ficassem as oportunidades de contato telepresencial por Zoom, por videoconferência, com juízes dos tradicionais despachos. Mas isso não é obstativo do acesso à justiça. Ao contrário, isso facilita. O que é mais fácil? Você pegar um avião e ir até Brasília para conseguir falar com o ministro, ou você fazer isso da sua casa? Mas Brasília já é um especial extraordinário. Sim, mas é um direito ter da parte, muitas vezes, recorrer especialmente ou extraordinariamente. Mas não querem esse exemplo? Peguem outro. O que é mais fácil para o advogado que tem o seu recurso? Advogado de Macapá, no Amapá, que tem uma apelação no Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília. Fazer a sustentação por vídeo ou ter de ir até Brasília? Ou ter de contratar um correspondente, o seu cliente ter que contratar seu correspondente. Então, é evidente que a tecnologia pode ajudar muito no acesso à justiça, pode ampliar, potencializar o contraditório e ampliar a oralidade. Ela aproxima, ela deixa as coisas mais perto e não mais longe. Especialmente como alternativa. Se eu tiver a alternativa do presencial versus telepresencial, né? Talvez aqui a gente tivesse que fazer uma investigação mais aprofundada se fosse para banir totalmente o presencial. Mas preparem-se, o futuro tende a ser esse.
O futuro tende a ser esse. A minha dúvida é outra. O judiciário vai deixar que seja assim? Né? Porque isso é uma facilitação muito grande de contato, de acesso e tudo mais. Um outro exemplo de um momento em que é muito melhor você fazer isso telepresencialmente. Aqui no Tribunal do Estado do Paraná, por um monte de idiosincrasias, as sustentações orais demoram para acontecer. Primeiro julgam as continuidades de julgamento, depois os julgamentos daqueles desembargadores que precisam voltar para a sua câmara de origem, que já não são mais aquela câmara, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Então é muito comum, não é piada, não é brincadeira, você chegar a 1h30, porque você não sabe quando vai ser o seu julgamento. Uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que ela vai naquele ponto que a gente falou, sobre se a oralidade ela é comprometida por meio da tecnologia. A pessoa pergunta aqui se, o colega, ele pergunta se, como é que faria, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento com necessidade oitiva de testemunha, né, no meio virtual? Bom, primeiro tem muito aquela coisa do olho no olho, que você pega quem está mentindo. Pois e, é, de mas... fato, no meio virtual você não pega tudo, né? Você não consegue ver bem essas... Eu admito que talvez não pegue totalmente tudo, mas eu devo dizer que isso... Totalmente tudo, pleonasmo. Não pegue tudo. Eu devo dizer que isso já vinha acontecendo. As audiências, os juízes já vinham ouvindo na Justiça Federal o tempo todo, especialmente. Já vinham ouvindo por videoconferência de testemunhas. E daí eu pergunto, o que é melhor? Francamente, eu, juiz da causa, ouvir por vídeo ou eu mandar uma precatória para um colega meu ouvir e eu só ler o papel depois? Eu ainda prefiro ouvir por vídeo, sinceramente. Porque eu não posso trazer a testemunha para a minha presença. A testemunha não é obrigada a se deslocar. Esse que é o grande problema. Claro, vai sobrar alguma dúvida sobre ela estar sendo ou não coagida no lugar em que ela está dando depoimento. Mas, poxa, não vamos pautar as nossas soluções pela teratologia, pela patologia, pela anormalidade, né? Isso é banditismo. Se isso acontece em algum lugar de alguém coagir uma testemunha com uma arma que não aparece na câmera, isso é a monstruosidade da monstruosidade. Isso não é o normal, né? Então, eu entendo, eu concordo que ao vivo é ainda melhor. Por isso que eu acho que, preferencialmente, todos estão na mesma cidade, não tem mais pandemia, não tem mais nada, faz presencial. Agora, é importante É quase que uma ponderação, né, professor? Você vê que não tem dificuldade. Sim, razoabilidade. É uma Mas ponderação. veja, eu estava falando daquele negócio da sustentação que a gente estava tendo que esperar aqui no TJ do Paraná 6 horas e meia para chegar a sua vez de sustentar. Eu vinha fazendo o seguinte, eu ia para a sala dos advogados, fone de ouvido, computador no Wi-Fi e deixava um estagiário meu a tarde toda plantado lá até ele saber quando ia vir o meu julgamento. Agora, na sala dos advogados já tem assim televisões que nem de aeroporto, que indicam o próximo voo, indicando quais são os próximos julgamentos, para você saber quando é o seu. E as pessoas passam ali 5, 6 horas sentadinhas esperando o seu julgamento. Não seria muito melhor eu passar no meu computador, trabalhando no meu escritório ou na minha casa, fazendo o que eu bem entendesse, e quando viesse o meu julgamento eu entraria? Então, são esses momentos em que a tecnologia vai nos trazer muita vantagem, né? Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a Carol Uzeda disse mais ou menos isso ontem. Vamos aproveitar tudo isso para ganhar tempo, para poder ficar junto, de verdade, com nossos amigos, com a nossa família, né, com nossos amores e tudo o mais. Porque aí sim não há tecnologia que substitua, né, a proximidade, né, o contato físico. No que der para substituir e isso puder maximizar o uso do nosso tempo, vamos maximizar, vamos tentar aproveitar, né? Vamos fazer com que a gente fique, como eu dizia lá como era o nome, tão longe, tão perto. A gente faça as coisas à distância, mas consiga garantir resultados de formação de convencimento, de diálogo com o juiz e tudo mais. Só para explicar o título da exposição, Tão Longe, Tão Perto, é o nome de um filme do Wim Wenders e de uma música, né, do YouTube que tocava no filme, que é uma história sobre anjos e tudo mais. Então, o que eu terminaria dizendo é alguma coisa mais ou menos assim. A gente tem que se preocupar com o contato presencial naquilo que ele verdadeiramente importa na vida da gente, em tudo que ele puder ser razoavelmente substituído pelo contato tecnológico à distância, que seja.
É. Bom, então a gente já está terminando aqui a live, né? Só para registrar, alguns colegas fizeram algumas perguntas sobre protocolos institucionais de segurança. Isso, infelizmente, não vai dar tempo para a gente tratar aqui, né? Realmente é um tema muito interessante. Mas fica aqui o registro, né? Depois, qualquer coisa, a gente atende essas perguntas na medida do possível. Felipe está pedindo para eu cantar uma parte da música. Claro que não. Ué, pode ser, né? Para Eu terminar tinha trazido a meu outro celular e ia sexta-feira. botar para tocar um pouquinho aqui, só para vocês ouvirem, mas procurem lá a música Ah, do tá YouTube, vocês vão certo. achar. Bom, professor, então agradeço novamente aqui em nome da Escola da AGU. Foi uma ótima live. Eu acho que o pessoal até ficaria mais tempo se a gente pudesse, mas a gente tem a limitação aqui do Instagram. E aí eu deixo aqui para você fazer a sua despedida. A gente ainda tem aqui uns 4 minutinhos. É só reiterar meu agradecimento a todos, dizer que estou à disposição para responder a outras questões depois. Né? A Cris pode perfeitamente me passar e eu respondo tudo que for possível responder. Eu gostei muito de participar e estou sempre disponível para participar de novo, inclusive presencialmente. Essa é uma hipótese, isso é algo que se enquadra naquela minha observação. Vamos deixar o tempo para encontrar os amigos. Então, vai ser uma satisfação encontrar os amigos da Escola da AGU do Rio e as outras escolas também. Obrigado. Muito obrigada, então, professor. Então, obrigado. Tchau, uma boa noite. Bom final de semana para todos. Bom final de semana. Muito obrigada. Valeu. Tchau.